Gente, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, desculpa Faz demora. parte. Esse negócio de tecnologia aí, eu sou meio Quem analfabeto. sabe faz ao vivo, né, Leandro? E todo mundo foi jogado para esse mundo digital, né? A pandemia nos forçou a isso. Ontem eu estava falando com o presidente do Porto de Santos e eu falei, cadê seu Instagram, doutor Montenegro? E ele, não tem. Eu falei, então. Aí ele falou, já sei, tenho que entrar. Eu falei, tem, não tem para onde correr. Hoje em dia não tem como ficar sem. Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas não tem como ficar sem. Seria tão difícil a gente reunir um grupo desse, se fosse ao vivo, não seria? Imagina uma mentoria dessa, nós já estamos com 53 pessoas participando aqui, nessa segunda live da mentoria Boi na Bolsa. Espero que vocês tenham aí conseguido acompanhar o material que o Fabiano deixou no Telegram durante a semana. Nós vamos estar editando todo o material dele em cartilhas. E hoje quem está aqui conosco é o Leandro Bovo, que é da Radar Investimentos, é um especialista em investir na carteira, né, desse derivativo, que é o que a gente tem aprendido aqui. Então, vários conhecimentos que o Fabiano trouxe durante essa semana, a gente vai estar esmiuçando a prática disso com o especialista, que é o Leandro, que está conosco hoje. Muito obrigada, Leandro, por ter aceitado o convite do Fabiano para estar conosco aqui hoje. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos aí pela oportunidade. É sempre um prazer poder aqui falar com todo mundo. E como você disse, né, pela facilidade do Instagram, a gente consegue falar para o Brasil inteiro, né? Então, Verdade. Poder ajudar o pessoal e tentar ajudar, né? Nessa hora que está todo mundo da pecuária bastante apreensivo, né? Então, o que eu puder ajudar é um grande prazer. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Leandro. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, tá. Deu uma cortadinha agora. Atendendo a pedidos, né? A gente decidiu agora, de última hora, fazer um bate-papo sobre o mercado da carne, sobre o mercado brasileiro em relação à China, né? Então, não era o tema da nossa live, mas é um assunto que está tão em evidência que os pedidos foram gigantes. Então, a gente decidiu fazer após nosso bate-papo aqui sobre quais são as oportunidades, né, de bolsa. Eu trouxe o Leandro aqui e fazer um bate-bola sobre o mercado, né, atual da carne. Então, eu vou trazer uma notícia aqui de ontem, né, bem recente. O que acontece? Os navios que saíram, né, que foram de animais que foram abatidos até dia 3 de setembro, eles embarcaram, fizeram toda a parte de documentação, o BL, né, que é o Bill of Landing, que seria o contrato, né? E, teoricamente, esses navios, eles poderiam chegar e desembarcar na China, sem problema nenhum. Só que alguma coisa está acontecendo que a China não está querendo receber nem mais esses navios, nem mais esses containers, né? A China está passando por graves problemas financeiros, né, de energia. Então, eles começaram a pedir excessivamente mais documentos sobre os containers que saíram até antes do dia 4, tá? Então, a gente acredita que essa atitude deles possa ainda atrasar um pouquinho esse processo de retorno de importação, tá? Nós tivemos um feriado na China que terminou no dia 8, no dia 7, perdão, no dia 8 eles começaram a trabalhar e voltaram a pedir muito documento, a burocracia que está muito acima da média. Então, assim, pode ser que seja algo para ganhar tempo ou relacionado à parte financeira. Então, você fez aquela enquete, Fabiano, e eu, abrindo aqui o Telegram, na enquete nós tivemos, você fez 4 cenários, ok? China aceita carne, retoma exportações, era o cenário 1. Cenário 2, China renegocia a carne que está no mar ao menor preço e retoma as importações. Cenário 3, China renegocia a carne, mas não retorna as importações por agora, já que os estoques de carne a caminho são suficientes até para 15 de dezembro. Olha a gravidade dessa situação 3. E situação 4, a China não renegocia a carne e não retoma as importações. E na resposta da enquete do grupo da mentoria, 36% apostou
no cenário 1, que ela aceita a carne e retoma as importações. 26% apostou no cenário 2, que ela renegocia essa carne que está no mar ao menor preço. E 36% acreditam na situação 3. E só 2% que acredita na não compra mais de carne. Qual o cenário que está tendendo aí a se verificar nessa situação? Talvez agora a gente colocaria o cenário 5, né? A China usando a burocracia para ganhar bastante tempo, talvez possa ser um problema de fluxo de caixa. E aí é uma coisa que ninguém sabe, vamos dizer assim, a gente não pode fazer acusação, mas vem no momento que a crise financeira lá está bastante grande. Além da Evergrande, a gente já está sabendo de uma outra construtora grande, quase do porte da Evergrande, que entrou em problema essa semana. E então, assim, o negócio lá está bem complicado e o fluxo de caixa pode estar sendo o gerador de toda essa confusão aí, entendeu? Ou seja, vamos usar um problema para resolver um outro. Pode ser que seja por aí. E agora eu vou devolver a pergunta para o Leandro. Qual é o impacto dessas informações, Leandro, no mercado futuro? Qual o impacto disso? Bom, o impacto, qualquer coisa que você fala com relação à China, para a pecuária, o impacto é brutal, né? O país estava levando, somando China e Hong Kong, 60% do que a gente exportava, pagava bem pra caramba, levava a dianteira pagando $6.500 por tonelada, já teve negócio até acima disso, mas vamos colocar na média entre 6.300 e 6.500. Aceita carne, aceita não, prefere carne sem gordura, então assim, dianteiro de boi inteiro a pasto, vamos dizer, né, que ela seria a carne mais indesejada para a indústria. A China leva e paga $6.500 a tonelada. Então a China, ela era a tampa perfeita para a nossa panela, ela é, né, a tampa perfeita para a nossa panela. O problema, talvez, tenha sido que a gente colocou todos os ovos numa cesta só. Então a gente... Agora, isso não é uma crítica, porque também é difícil você... Ninguém viraria as costas para um parceiro que leva o volume que eles levam, pagando o preço que ele paga, no produto que ele paga, ninguém ia virar as costas para ele. Então hoje é fácil falar, mas a gente apostou muito na China, mas todo mundo faria isso. Não tem... racionalmente, ninguém agiria de outra forma. Não, eu não vou vender para a China que está pagando 6.500, não, eu vou vender para o Irã que paga 5.500, porque eu não quero ficar na mão da China. Isso não existe, entendeu? Mas o fato é que a gente acabou tendo uma concentração muito grande de exportação nela. Os preços da arroba acabaram subindo da forma como subiram, também por causa da China, não foi só por causa da China, mas também por causa da China. Então, a gente tem agora esse pepino que o nosso principal comprador virou as costas para a gente. De uma forma, a China ela não tem razão para fazer isso. A partir do momento que a OIE encerrou o caso, e ela encerrou o caso 3 dias depois do reporte, ou seja, foi um prazo quase recorde, inclusive um prazo mais rápido do que o anterior, do caso anterior. A partir desse momento, não existe mais justificativa técnica ou sanitária para a manutenção do embarque. Então, isso aí está acontecendo por um outro motivo, que a gente não sabe qual é. No primeiro momento que isso aconteceu, a posição da China foi simplesmente sumir do mapa. Sumiu. Não tinha comunicação, não tinha interlocução com o governo brasileiro. Agora, nos últimos, uma semana antes do feriado deles, né, na última semana de setembro e tal, voltou a ter essa interlocução. Porém, está tendo uma série de questionamentos. O principal deles por que foram 2 datas, 2 casos aconteceram em datas diferentes e o reporte deles foram na mesma data. Então, esse é um questionamento. Um outro questionamento também é essa questão da carne ter ido para a China, né? Eu não sou especialista em legislação nessa questão dos embargos, mas pelo que eu entendo, acho que não estava claro que a carne poderia ser embarcada, mas também não estava claro que a carne não poderia ser embarcada. Então, optou-se por embarcar as carnes, e agora essas carnes estão chegando lá e está gerando um estresse adicional, que a carne não poder ser desembaraçada lá, né? Ou seja, ela saiu do navio e está no pátio do porto, mas ela não pode ser desembaraçada e internalizar no mercado chinês. E isso gera uma série
de perguntas e ninguém tem resposta. E o tempo vai passando, e aí ó, o fluxo de animais de confinamento vão entrando no mercado e assim, o resultado disso é uma pressão baixista e não dá para falar quando essa pressão baixista vai acabar. Ou vai ser quando o fluxo de animais confinados pararem de vir ao mercado ou diminuírem, né, esse fluxo de animais confinados, ou quando a China der alguma sinalização. Porém, o que eu vejo muito, muita gente falando, comentando assim, não, beleza, a China voltou, resolveu o problema. Leandrão, peraí, eu vou te interromper. Pode falar. Vamos deixar o suspense para depois da nossa lição de casa. Tá se bom. você abrir o presente antes da hora... Mas vocês vão me Leandro, não, até por respeito, né, ao grupo, né, da mentoria, o propósito nosso nessa segunda live é exatamente discutir um pouco mais sobre o dia a dia de operações na Bolsa, né, perguntas básicas. Ontem eu até coloquei para a turma lá, falou, não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. Então vamos perguntar qualquer coisa em relação à operação, como fazer, como não fazer, estou tendo dificuldade de abrir conta na corretora e tal. E aí depois sim, a gente vai encerrar essa live aqui e automaticamente a gente vai iniciar uma outra. Por que nós vamos fazer esse procedimento? Porque para depois as pessoas assistirem e não ficar demasiadamente longo, a gente vai cortar em 2 etapas até para gravar, até para poder ficar com o arquivo numa extensão um pouco menor. Então vamos lá. Leandrão, por que uma pessoa, ao começar a operar na Bolsa, deveria procurar uma corretora que é especialista no assunto? Por exemplo, eu vou operar petróleo, por que eu deveria procurar uma corretora de petróleo? Ou, no nosso caso, que é boi, por que eu devo procurar uma corretora especializada no mercado de boi? Bom, o que acontece? O mercado financeiro brasileiro, graças a Deus, tem crescido bastante, né? Então, hoje você tem uma infinidade não, você tem um grande número de empresas prestando esse serviço de acesso à B3, né, que são as corretoras. Você tem corretora de banco, você tem corretora independente, você tem diversas, N. Porém, você usar uma corretora que tem um DNA agropecuário, eu acho que você tem uma série de vantagens pelo seguinte. Primeiro, que a corretora ela é um hub muito grande de informações. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem clientes que são pecuaristas de Goiás, pecuaristas do Mato Grosso, pecuaristas do Paraná, pecuaristas de São Paulo, pecuaristas do Pará, pecuaristas do Mato Grosso do Sul, enfim. A gente tem uma série de clientes que a gente conversa todo dia, toda hora, 10 vezes por dia, que tem informações. Olha, aqui está assim, aqui está assado, aqui está acontecendo, aqui choveu, aqui não choveu, aqui o JBS pagou tanto, aqui o Minerva pagou tanto. Então, você tem esse fluxo de informação que é muito grande. Além disso, a gente também tem como clientes frigoríficos, dos mais variados portes, tamanhos e localizações geográficas, e também tem um fluxo de informação grande. E além de fundos de investimentos, tesourarias e outros setores. Mas o principal motivo de você usar uma corretora especialista em agro é que o fluxo de informação lá é muito grande. É um hub e aglutina informações, muitas informações. Então, isso é riquíssimo. Mesmo que você não opere na Bolsa, só você poder conversar com um dos nossos assessores, trocar ideia, e esse é o que a gente faz no dia a dia. A gente só fica no telefone conversando e fazendo operações. Mas nesse fazer operações, você conversa com todo mundo, toda hora. Então, esse fluxo de informação é muito rico. E isso está à disposição dos nossos clientes. Basta o cliente ligar e falar, olha, às vezes, como eu sou só tenho uma boca e 2 ouvidos, às vezes, talvez não consiga falar comigo, mas eu consegui falar com o Luiz Henrique, com o Douglas, com a Paulinha, com quem trabalhar lá com a gente, vai ter condição de trocar, fazer esse bate-bola e ouvir a nossa opinião, que obviamente é apenas mais uma opinião, né? Não estou falando que ninguém é melhor que ninguém, mas é uma outra opinião que os nossos clientes têm acesso por ser uma corretora especializada em agro, né? Então, assim, eu acho que o principal motivo seria esse. Além, o segundo motivo seria a experiência, né? Então, assim, eu tenho, vocês já estão vendo aí meus cabelos brancos, né? Eu já tenho 18 anos de mercado, todo dia fazendo isso. Então, você já viu muita coisa. Você já sabe, pela experiência, onde são os erros mais comuns, onde acontecem os erros mais comuns, qual operação que pode dar problema, quais são as consequências. Então, você tem essa experiência à disposição
eu acho que também é um fator muito importante. Então por isso que eu acho que atuar através de uma corretora especializada tem essa série de vantagens. Porque assim, se você ligar, eu não vou falar nada, qualquer corretora, e o cara não sabe o que é um boi e uma vaca, ele vai executar sua ordem. Claro que vai. Você vai dar ordem, ele vai executar. Ou na verdade, você nem dá ordem. Você entra no home broker lá e põe a ordem e faz. Isso é tranquilo. Mas talvez você não vai ter essa troca de informação, esse fluxo de informação, essa, entre aspas, consultoria, que é óbvio que não é uma consultoria, mas esse fluxo de informação que é muito rico, né? Eu vejo, Leandro, quando você estava falando, eu estava pensando em um caso agora real que está acontecendo. Por exemplo, a gente sabe que o corretor, como você já me disse, ele é o garçom, né? Ele vai trazer, muitas vezes, o produto para o que o cliente está querendo, ou vai trazer o produto para oferecer para o cliente que tem que decidir o que ele quer, né? O corretor nunca vai fazer a decisão para o cliente. Porém, muitas vezes o cliente, se não tiver muita experiência, ele vai acabar tentando ir, pelo menos, em algum rumo da onde a corretora pode estar indo. Ou seja, se a corretora faz uma postagem sobre uma notícia altista ou baixista, ou que seja tendenciosa, não digo tendenciosa no mau sentido, mas, não, ok, vamos abrir exportação para a China. Quer dizer, é uma notícia que pode fazer o mercado subir. Ou o inverso, né? A China está com problema agora. Então, e a gente vê que muitas vezes, assim, ter a experiência do dia a dia, até coloquei no grupo lá, vamos falar assim, informação da mídia versus fundamento, né? Então, qual que é a queda de braço que nós estamos tendo hoje? Essa semana saiu uma notícia bastante pesada, né? Que era assim, China volta na sexta. Só que China voltaria a trabalhar na sexta. Quando as pessoas abriram a notícia, estava lá no meio, só que ninguém abriu. Eu recebi mais de 20 vezes a pergunta, né? Aí estava dizendo o seguinte, não, China volta a trabalhar na sexta e pode ser que ela volte a comprar ou importar bois na sexta. Mas todo mundo comprou aquilo ali como se fosse um retorno da China, né? E, por um outro lado, o que acontece? Nós temos o fundamento. O que o fundamento está nos mostrando hoje? Que as escalas de abate dos frigoríficos estão extremamente alongadas, os frigoríficos não sabem o que faz com o boi, porque não tem aonde colocar mais carne, e os confinamentos estão lotados, passando de hora de sair boi. Ou seja, você tem uma notícia que, de repente, dizia o céu é de brigadeiro, enquanto o fundamento, ao mesmo tempo, está dizendo que o céu é de tempestade turva, né? Então, eu acho que exemplifica bem, né, o que quer dizer uma corretora que está profundamente envolvida no agro, né, ou no caso da questão agro boi, né? O que eu costumo dizer lá, qual que é a nossa função? A minha função é tentar ajudar a minha, nossa, né, da minha e da nossa equipe, é tentar ajudar o cliente a usar a bolsa para atingir o objetivo dele. Qual que é o objetivo dele? Aí ele vai ter que me falar, a gente vai ter que conversar e eu vou ter que entender qual que é o objetivo dele. Pode ser hedge, pode ser proteção, pode ser especulação, pode ser... Enfim, aí a gente vai falar, eu vou tentar entender o que ele precisa e aí vou tentar direcionar e ajudar ele a usar a bolsa para atingir esse objetivo que ele determina. E eu acho que uma outra coisa também que é uma vantagem, um benefício que a gente tem, é que tanto eu quanto o Luiz Henrique, nós somos produtores rurais, nós somos pecuaristas, né? Então a gente meio que entende a dor, né? A dor do setor. A gente sabe, eu também tenho boi, eu também mando boi para o Boitel, tenho boi a pasto, eu também estou exposto no mercado físico exatamente igual ao pecuarista. Então a gente tem a gente sabe, como diz o que é, né? A gente tem esse pó da estrada, né? Então eu sei onde o calo aperta. E aí por isso eu acho que a gente consegue, por ter essa visão e por estar, né, no mesmo sapato que o pecuarista está usando o mesmo sapato dele, ou a mesma rotina, no caso, a gente tem condição de entender exatamente o que ele está passando e tentar ajudar da melhor forma, né? Tá bom, então, Leandro, por exemplo, aqui tem vários pecuaristas, tem outros que não são pecuaristas, que começaram a participar dessa mentoria para aprender, tá? Aprender como operar nesse derivativo, nesse contrato futuro. A pessoa foi lá, pegou o link, abriu a sua conta na Radar.
Aí ele, vamos supor, aqui tem o pecuarista que só quer usar como rede. Ele fala, olha, eu quero proteger pelo menos o meu custo de produção. Como ele vai começar a trabalhar dentro dessa conta, dentro dessa consultoria, como esse trabalho que vocês fazem para estar informando esse pecuarista que está entrando agora, que abriu a conta agora, por exemplo, na Radar? Quais são os primeiros passos? Tá. Basicamente, é o seguinte, tem duas formas, né, de proteção. Vamos imaginar exatamente o caso que você falou, que é o cara que quer só se proteger. Então, tem algumas, né? Mas eu vou dizer as duas mais básicas para ficar mais didático, né? Tem basicamente duas formas. O mais simples, o mais tranquilo, o mais básico seria você fazer um seguro de baixa. Comprar uma put. É simples, o raciocínio é exatamente você fazer um seguro de um carro. Então, pegar o exemplo básico. Pecuarista tem boi no coxo, esse gado vai sair, sei lá, em novembro, em dezembro, janeiro, e ele tem o custo de produção dele. E ele fala, pô, eu quero me proteger, vai que a China não volta, ou vai que a coisa piora, eu quero comprar uma proteção. Liga lá na corretora, vai falar com a gente, no 11 3181 8700, e vai falar, olha, oi, meu nome é João, eu abri a conta aí com vocês, e eu tenho tantos bois que vão sair em novembro, eu queria ver uma forma de proteger. Ok, seu João. Existem algumas alternativas. A primeira é essa, seguro de preço mínimo. Então, vai lá, vou passar um preço para ele. Se você quiser fazer um seguro para novembro a R$280 por arroba, vai te custar X. Se você quiser fazer esse seguro a 290, vai te custar Y. Se você quiser fazer esse seguro a 270, vai te custar Z. Passa para ele e a gente tenta junto com o pecuarista, entender qual que é o melhor seguro para ele, o mais adequado. A partir do momento que ele falar, ok, eu quero esse seguro, eu vou lá, compro um número de puts equivalente ao número de arrobas que ele vai ter para a data de vencimento, e aí ele faz o seguro, acabou. Aí ele depois dessa negociação, vai a nota de corretagem para ele, do negócio que ele fez, ele deposita o valor na conta dele na corretora, e a partir desse momento, ele não precisa, se ele quiser nunca mais nem ligar na corretora, ele não precisa. Só quando ele for, quando os bois forem morrer lá na frente, que ele vai ver se, caso o mercado tiver caído abaixo do preço de proteção dele, ele liga lá para exercer o seguro e receber o dinheiro. Senão, não precisa nem ligar na corretora. Então, put é sempre baixa. Put é sempre associado a baixa. Compra na baixa. Put é o nome no mercado que se dá para opção de venda. Certo? Então, quando você compra uma put, você compra a opção de vender um X número de contratos no mercado futuro a um determinado preço. Então, comprar uma put é isso. Eu não gosto muito de ficar falando put, call, esses anglicismos, eu acho que são meio desnecessários. Aqui no jargão do mercado isso é muito comum. Por isso que eu falo mais seguro de baixa ou seguro de alta, que é a cabeça do produtor mais óbvio. Né? Um seguro de baixa ou um seguro de alta. Put, seguro de baixa, call, seguro de alta. Taxa de corretagem. Antes da gente mudar o assunto, Ana, nesse mesmo assunto, a gente sabe que o mercado ele sempre oscila, ou seja, ciclo pecuário. Para quem não conhece, né, ou para quem não acredita, a minha sugestão é estude o que é ciclo pecuário, porque ele existe tem mais de 50 anos, né, ou desde quando começou a pecuária profissional no Brasil, e nunca vai deixar de existir. Então, esse ano, eu estava conversando com uma amiga que é produtora, tem vacas, ela não recria, ela não engorda, ela não tem confinamento, né? Mas ela vende bezerro, muitos bezerros. E aí eu comentei com ela, falei, olha, presta atenção, porque a pecuária está num ciclo de alta do bezerro, e em algum momento essas vacas que estão sendo retidas, essas novilhas que não estão sendo abatidas, né, nós tivemos a maior retenção de fêmeas da história, né, nos últimos tempos, vão começar a produzir bastante bezerro, e esse bezerro vai entrar no mercado, e tudo que desencontra, né, a lei da oferta e da procura, pode fazer esse preço do bezerro cair. Nesse momento, Leandro, eu falei para ela, se você conseguir fazer uma venda antecipada desse bezerro no mercado, liga para os seus clientes, de repente o cara já quer agora te pagar, ou te dar um sinal, ou fazer um contrato do bezerro que você vai desmamar daqui a 6 meses. Faz isso agora, porque você está com preço hoje de R$3.300, né, naquela época, e pode ser que esse preço caia. E caiu. Se ela não quisesse, por exemplo, vender esse bezerro antecipado, porque aí já vem contrato, aí tem a outra ponta, tal, ela poderia ir na corretora
e fazer uma proteção desse bezerro também, Leandro? Eu te faço essa pergunta por quê? Porque muitas vezes a pessoa só vendo assim, não, eu só tenho o boi, então o boi eu tenho que abrir conta na corretora. Não, o criador ou o recreador, ele pode usar esse instrumento também? Pode. Na verdade, aí não seria um hedge perfeito, que a gente chama, né? Porque o que acontece é o seguinte, o contrato, né? O contrato que a gente negocia na B3 é o mercado futuro de boi gordo. Mas óbvio que a gente sabe que tem uma correlação entre o boi gordo e o bezerro. Se o boi gordo cair, a tendência do bezerro é cair um pouco também. Às vezes essa queda pode não ser na mesma proporção, né? Mas a direção do movimento, dificilmente você vai ter um movimento do mercado do boi gordo caindo e o bezerro subindo, e vice-versa, né? Então eles acabam caminhando na mesma direção. Porém, a intensidade da variação pode não ser a mesma. Então, dá para fazer? Dá. Só que não é o hedge perfeito. Porque às vezes, imagina que você fez o hedge, aí o bezerro caiu, vamos falar 20%, só que o boi gordo caiu só 10%. Então você vai se proteger por uma parte do movimento, não todo o movimento, mas é possível fazer. Ok. Então, desculpa, só retornando à primeira pergunta, né? Com relação às alternativas de proteção. Então, eu falei da put, que é o mais simples, você vai lá, paga um valor, faz o seguro do seu carro, né? Faz o seguro do preço do seu gado, é o mais simples. E a segunda alternativa é você vender mercado futuro. Que aí essa segunda alternativa é um pouco mais, não vou falar complicada, mas é um pouco mais, demanda uma atenção um pouco maior. Oi? Delicada. Delicada. Ela demanda uma atenção maior, porque aí você tem a questão de margem de garantia, ajuste diário, que também não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é importante o produtor entender o que é e como é que é a dinâmica dessa operação antes de fazer ela com um volume maior. Então, o que eu falo, já falei inúmeras vezes e volto a repetir, é o seguinte. A questão do mercado futuro, eu tento muito desmistificar a questão de que é complicado, que é coisa só para quem é grande. Não tem nada disso. É extremamente simples. Depois que você pegar o jeitão da coisa, ele é intuitivo até. Porém, eu costumo dar sempre o exemplo da andar de bicicleta. Se eu explicar aqui como é que anda de bicicleta, todo mundo vai entender. Você sobe na bicicleta, anda, pedala, é fácil de entender. Só que você só vai aprender a andar de bicicleta na hora que você subir na bicicleta e começar a pedalar. Então, o mercado futuro é exatamente isso. Quando o cliente liga para fazer hedge lá, se ele quiser fazer opção, beleza. Isso é tranquilo, faz o seguro de preço mínimo, paga o valor, acabou, não tem problema. Mas eu sempre recomendo, independente dele fazer a opção ou não, seguinte, faça um contrato de mercado futuro. Um contrato, que é o menor que dá para operar, são 330 arrobas. Então, imagine o seguinte, que você entrou vendendo ou comprando, sei lá, operando no mercado futuro, um contrato, e aí o mercado oscilou R$10 contra você, que é uma oscilação grande, né? Então, R$10 você perderia, entre aspas, nessa operação, R$3.300, né? 330, que é o tamanho do contrato, vezes 10 da oscilação que foi contra você. Que seria uma situação grande, né? Os R$10 é uma oscilação muito grande, inclusive é até maior do que o limite de oscilação diária da Bolsa. Mas seria um pior dos mundos. Então, cara, beleza, você perdeu, estopa a sua posição, e vai te custar R$3.300, mas você fez um curso na prática de como operar mercado futuro. Então, eu acho que seria mais ou menos essa a ideia, entendeu? Faz um contratinho, não vai deixar nem mais rico nem mais pobre. Porém, você vai entender o que é a nota de corretagem, o que é ajuste diário, o que é a margem de garantia, como que funciona. Eu acho que esse que é o ideal, né, para quem quer conhecer o mercado, muito, muito mais importante do que participar de curso, ou fazer curso online, ou coisa desse tipo. Abre uma conta e faz um lote. Não vai fazer diferença nenhuma. E vai gerar um aprendizado grande. E às vezes ele pode ganhar esses R$3.300. Às vezes pode ganhar, Imagina que você vendeu e o mercado caiu, beleza, você vai, zero a tua posição, ganhou dinheiro e aprendeu, né? O melhor dos mundos. Mas pode acontecer também. Então, assim, seria essa eu acho que a dica. Porque quando a pessoa trabalha, e aí a gente está, né, 99% dos nossos clientes, da nossa relação, com pessoas que têm algum relacionamento com agro, né, com fazenda, com boi, com terra, o cara que tem a cabeça focada na produção, ele fala assim, não, mas cadê? Eu vou vender o contrato, mas então eu tinha que comprar antes. É uma coisa meio abstrata para quem está acostumado a negociar um ativo, né? E para você vender um ativo, você tem que ter o ativo, você tem que comprar o ativo e vender. No nosso caso, a gente está falando de um derivativo, que é um contrato cujo preço deriva de um ativo. Então, o que você negocia na Bolsa não é o boi gordo. O que você negocia na Bolsa é o preço do boi para uma data futura. É o preço do boi, é o preço da soja, é o preço do dólar, entendeu?
você negocia na bolsa, o preço. Então, basicamente, negociando o preço, se você acha que aquele preço vai cair, você pode vender, e aí se o preço cair, você ganha dinheiro. Se você vendeu e esse preço subiu, você perde dinheiro. Esse é o raciocínio. E o contrário é verdadeiro. Se você quiser comprar, você, por exemplo, hoje, né? Muita gente fala, não, mas a China vai voltar e esse mercado futuro está muito barato. Tá bom, então se você tem convicção disso que você acredita, então compra o mercado futuro agora. Compra o contrato de outubro, compra o contrato de novembro, compra o contrato de dezembro. Se o mercado subir, se você tiver certo e o mercado subir, você vai ganhar dinheiro. Se você tiver errado e o mercado cair, você vai perder. Assim que funciona. Então, eu acho que o caminho, sem sombra de dúvida, primeiro ponto, abre um cadastro numa corretora. Isso é simples, fácil, é um link. Aí eu vou vender o meu peixe, né? Entra no www.radarinvestimentos.com.br, vai estar lá. Primeira coisa, vai ser uma aba laranja, clica aqui e abre sua conta. É gratuita, não tem custo de manutenção. Você clica lá, preenche online, abriu sua conta. Beleza, abriu sua conta, liga lá na mesa. 11 31 81 8700. Olha, Leandro, aqui quem está falando é o João. Eu participei, ou outra pessoa que atender, né? Eu participei da live com você no sábado. Eu abri minha conta e eu queria fazer um contrato para conhecer como funciona. Ok, aí a gente vai atender, vender um contrato, comprar um contrato, explicar o que é o contrato, caso a pessoa não souber e precisar entender. E aí faz isso e a partir daí, aí a partir daí começa esse fluxo de informação, de conversa, de olha, como é que tá aí, o que você precisa? Ó, eu tô com uma dúvida aqui. Funciona assim, entendeu? E, aproveitando o gancho, para começar a operar. Eu fiz assim, né? Na época não tinha essa facilidade do link. O Leandro acho que nem sabe disso. O Flávio nos apresentou. O Leandro acho que estava na Spinelli, ou antes da Spinelli, e a burocracia para abrir. Faz tempo, cara. Isso, exatamente. Então tinha que preencher todos os documentos, colocar no correio e mandar. Isso, demorou tanto que eu desisti de operar a primeira vez. Porque o documento chegava, aí vencia, aí eu tinha que mandar um outro e tal. Nossa, era duro demais. A idade Mas quando... do mercado financeiro. Exatamente. Quando superou isso, eu comecei a operar um contratinho, depois eu comecei a operar um contratinho de milho também, ganhei no primeiro dia, perdi no segundo, fui aprendendo. E o mais importante não é só você aprender os nuances de entrada, saída, ordem, tudo. É aprender os movimentos do mercado, que é igual a bicicleta, né? Não, aprendi a andar, então tá. O primeiro passo é esse, né, Leandro? Então o segundo passo é o quê? Você tem que prestar atenção que se você for atravessar uma rua, pode vir um ônibus. Entendeu? Então o ônibus pode pegar e te machucar. Você tem que prestar atenção que pode ter um buraco no meio da estrada que você está pedalando. E isso no dia a dia você vai aprendendo também, seja para travar seu boi, seja para você pegar as oportunidades do mercado. Então foi assim, eu comecei a operar com um contratinho e já cheguei a ser, em alguns meses, o CPF que estava mais operando na bolsa em algum momento. Né? Pelo volume que a segurança de estar operando me deu, eu fui aumentando. Vou até passar uma dica que eu uso ela muito hoje, que é assim, eu comecei e fiz o depósito da margem de garantia, tirei um dinheiro, no caso da pecuária, e coloquei como margem de garantia. Né? Hoje está em torno de R$9 mil, né, Leandro, por contrato? Vai cair um pouquinho, 8.500. Como o valor do contrato caiu, né, porque o preço caiu, a margem de garantia cai também, que é proporcional ao valor do contrato. Exatamente. Então, você deposita esse dinheiro. Vou até já responder uma pergunta que me fizeram, que é o seguinte: qual que é a confiança que eu tenho de depositar na conta da corretora? Né? Então, na verdade você não vai depositar na conta da corretora, você vai depositar na sua conta. Né? Você vai abrir uma conta sua, no seu CPF, na corretora. Então, esse dinheiro vai para a sua conta. E a confiança é igual você depositar o seu dinheiro no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, é a mesma coisa, é uma instituição financeira. No caso da Necton, a gente faz parte do grupo BTG, né, que é um dos maiores grupos financeiros do mundo. Então, assim, a segurança é a segurança do sistema financeiro nacional. Né? A corretora é regulada pelo Banco Central, enfim. E aí você vai depositar o dinheiro na sua conta. E esse dinheiro que está na sua conta só se comunica, a sua conta da corretora só se comunica com a sua conta em qualquer outro banco. Ou seja, tem que ser o mesmo CPF. Se você mandar um dinheiro para a sua conta da corretora e falar assim para mim, ô Leandro, transfere esse dinheiro para a conta da minha esposa, ou da minha mãe, ou do meu irmão, não vai. Eu não posso transferir, o sistema não deixa. Só sai do seu CPF para uma conta com o seu CPF. No máximo, uma conta conjunta que tenha o seu CPF na conta. Se não tiver, não sai dinheiro.
Então, a segurança com relação a isso é total. Quanto a isso, não precisa ter o menor medo em relação a isso. Exatamente. Então, dando sequência, a dica que eu ia passar, né? Eu comecei a operar, coloquei a margem de garantia de um contrato e comecei a ser muito mais feliz ou ter melhores resultados quando eu deixei o dinheiro que eu ganhava na bolsa para gerar mais, entre aspas, riqueza na bolsa. No início eu operava, ganhava, tirava, comprava boi. Só que o mercado, ele nunca anda sempre na direção que a gente quer, né? Às vezes ele tem uma notícia contrária à posição que você está, e aí o mercado volta e você pode ter que fazer algum ajuste. O que é o ajuste? Durante a noite, o cruzamento, né, de quem lucrou com quem perdeu na bolsa, a CVM, acho que depois eu lembro disso para não ser a CVM ou não, vai lá e tira o dinheiro de quem perdeu e coloca, né, todo dia à noite na conta do outro. Então você pode, você opera durante o dia, chega à noite, o que você ganhou cai na sua conta. O que você perdeu é retirado da sua conta. E no outro dia, a mesma coisa. Todo dia útil acontece isso. Então, a partir do momento que eu deixei de tirar meu lucro da conta da corretora e deixei esse lucro como se fosse um colchão de proteção para mim, eu comecei a operar com muito mais tranquilidade. Ou seja, a cada dia que passava que eu ia tendo mais rendimentos, eu ia tendo muito mais segurança, principalmente psicológica, para os baques do mercado. E isso me ajudou bastante. Eu fui só aumentando minha posição, ao ponto que, se chegasse no momento que, entre aspas, o mundo ia acabar, como foi o 15 de março de 2020, né, o lockdown mundial, eu não estava preocupado. Por quê? Porque nós tivemos 2 limites de baixa seguidos. Já fica a pergunta para o Leandro aí, o que é limite de baixa, o que é limite de alta, né? E eu estava tranquilo porque o dinheiro que eu tinha lá era suficiente para aguentar esse ajuste negativo dessas notícias ruins que eu estava exatamente posicionado contra essa queda, né? Eu estava posicionado para alta e a notícia foi para baixo. Então essa é uma dica muito boa, porque a gente vê muitas pessoas dizendo assim, não é só a parte financeira, é a parte psicológica. Sim, ninguém gosta de perder. Se for para você ganhar R$1 milhão, é fácil. Mas se for para você perder R$10, ninguém quer. Entendeu? Pode ser só 10. Tá perdendo, tal, direto as pessoas me ligam, pô, a noite tá ruim. Eu falei, cara, aconteceu essa semana, um amigo meu que opera lá, já estava com 50 mil de lucro na conta, e estava perdendo naquele momento R$3 mil. Aí ele, eu não dou conta mais de bolsa, eu vou largar de. Ele tá até nos assistindo aí, sabe quem que é, né? Depois eu mando um abraço para ele. E aí eu falei, cara, você tem o fundamento na mão. Qual que é o fundamento? O fundamento é de alta. Então não se preocupa. Desculpa, o fundamento nesse momento é de queda. Então não se preocupa. E aí chegou no final do dia, o mercado desceu e ele ganhou mais um tanto de dinheiro e me ligou e tal. Então assim, essa parte psicológica, ela é importante também ser trabalhada, porque ela impacta na gente, tá? E se você não está com ela bem tranquila, você vai tomar muita decisão na hora errada. Tipo, o mercado, durante o dia, deu uma oscilada e foi para o lado contrário. Aí, se você desespera e vai lá e liga para o Leandro, pelo amor de Deus, sai da minha posição. Calma. Por que o mercado fez isso? Porque, de repente, uma revista soltou uma notícia mal trabalhada e o mercado deu uma respirada, mas na hora que o mercado entender que essa notícia não é verdadeira, o mercado vai voltar daqui a pouquinho. Pode ser no mesmo dia, na mesma hora, ou pode ser no dia seguinte. Então, essa tranquilidade psicológica, ela é importante. E importante também a corretora especializada. Que aí você vai ligar e falar, Leandro, cara, o que os caras postaram? Eu estou recebendo no grupo aqui essa notícia que está contra a posição que a gente está. Calma. Tenha uma certa reserva na contas para você ficar tranquilo. E utilize a corretora para poder te dar realmente as informações que são relevantes, né? Eu achei muito importante você falar esse perda e ganho, porque isso acontece até no mercado físico. Das primeiras lives que nós fizemos, o quanto a arroba do boi no mercado físico já caiu. Então, muitas vezes, ele deixou de vender o boi esperando que houvesse uma alta, e não houve uma alta, houve uma baixa. Então, o que eu quero é que vocês sempre associem que a perda e o lucro ocorre tanto na bolsa, né, nesse mercado futuro, quanto no mercado físico, que é o mercado real aqui. E o Fabiano, ele deixou uma pergunta que eu até anotei aqui, Leandro, a respeito desse limite de baixa. O que é esse limite de baixa que o Fabiano falou? Só voltando ao que você falou, que é da questão da bolsa e do físico, né?
exatamente o que você falou, a perca financeira ela ocorre tanto na bolsa quanto no físico. Porém, a diferença é, o seguinte, no físico você não vê imediatamente, você não vê, a hora que a roupa saiu de 320 para 270, teu boi está no coxo, você não viu tua conta corrente diminuindo, né? Apesar de na prática ser isso que acontecer, você não viu tua conta corrente diminuindo. No caso da bolsa, se você tiver na posição errada, né? Ou seja, se você vendeu e o mercado subiu, ou se você comprou e o mercado caiu, você vai ver o dinheiro saindo da sua conta corrente, né? Então acaba doendo um pouco mais, né? Mas o que eu acho que é importante falar é que para quem é produtor, a bolsa e físico é um jogo de soma zero. Por exemplo, se você está vendendo um contrato futuro de boi e o mercado subiu, beleza, você vai pagar ajuste nessa posição na bolsa. Porém, isso significa que o teu físico valorizou. Então, se você vendeu acima do seu custo de produção, você travou o seu ganho, né? Isso no caso do mercado futuro. No caso de opções, você faz o seguro para baixo, se o mercado cair, você vai receber o que o mercado cair, se o mercado subir, você fez o seguro e não bateu o carro, né? Então é importante ter essa noção que bolsa e físico é um jogo de soma zero. Se você ganhou num, você perde no outro. Se você perdeu em um, você ganha no outro. Essa é a filosofia do hedge, né? Respondendo a pergunta, a questão do limite de oscilação, né? Bom, todo dia, das 4h20 às 4h30, a média dos negócios da Bolsa, entre 4h20 e 4h30, que é o chamado fechamento do mercado, a média desses negócios determina o ajuste diário de cada vencimento. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo de sexta-feira. Sexta-feira, alguém, por algum motivo, quis puxar o mercado no fechamento. Então, pegou o outubro, contrato de outubro, contrato de novembro, principalmente, saíram comprando, né, entre 4h20 e 4h30, e aí a média ponderada da negociação nesses 10 minutos determina o ajuste diário. Então, você tem o ajuste, que é essa média para outubro, novembro, dezembro, enfim, todos os meses negociados na Bolsa tem esse ajuste diário. E aí, esse ajuste vai ser a referência para ajustar todas as posições de todos os contratos para aquele determinado mês, né? Do outubro, do novembro, do dezembro. E como um mecanismo para proteção dos participantes, existe o limite diário de oscilação. Então, com base nesse ajuste, certo? No dia seguinte, a oscilação máxima que pode ter no mercado é 5% para cima ou 5% para baixo, que é o limite de alta e limite de baixa. Então, se o mercado subiu no dia seguinte 5% em relação ao ajuste do dia anterior, o mercado para. Ele não pode subir mais do que isso. Você pode colocar compra só até aquele determinado preço, você não pode colocar compra acima daquilo. Aí acontece o que a gente chama, o mercado está travado no limite de alta. Ou seja, tem comprador no limite de alta e aí para de sair negócio, porque você não consegue colocar venda acima do limite de alta. Então o mercado para, né? Esse é o limite de alta. Limite baixo, mesma coisa. Quando o mercado começa a cair, se ele caiu, chegou a 5% de queda em relação ao ajuste do dia anterior, ele não pode vir abaixo disso. Então ele fica vendedor no limite de baixa. Ninguém consegue colocar venda abaixo disso, aí o mercado trava, certo? Então essa é o mecanismo do limite de alta e limite de baixa. Aí, imagina que o mercado fechou no limite de alta ou no limite de baixa. Então esse é o ajuste o próximo dia. E aí o próximo limite vai ser 5% de alta ou de baixa com relação a esse ajuste. Entendeu? E assim sucessivamente. A não ser, pode acontecer, já aconteceu vezes, da Bolsa ampliar o limite. É prerrogativa da Bolsa ampliar esse limite. Imagina que o mercado abriu muito cedo, 10 horas da manhã já deu o limite. Ou de alta ou de baixa, porque caiu um meteoro na Terra, ou porque teve alguma notícia bombástica. Se atingir o limite muito cedo, a Bolsa, a critério dela, pode falar, olha, eu vou excepcionalmente ampliar o limite de oscilação para o pregão de hoje. E aí esse limite pode passar de 5 para 5,5, para 6, para 6,5, enfim, aí a Bolsa determina. Mas isso não é muito comum. O mais comum é que o limite de alta seja, de alta e de baixa, né? O limite de oscilação diária seja respeitado. Não tem pergunta idiota, né? Então, por que existe esse mecanismo? Esse mecanismo existe pelo seguinte, como a gente estava falando, a base de funcionamento do mercado futuro, e não é só de boi, né? Qualquer mercado futuro, de boi, de milho, de dólar, de juros futuros, a base de funcionamento é o ajuste diário, que é o montante que você vai ter que pagar ou receber todo dia na sua conta. Então, existe esse limite para que esse montante não seja muito grande de um dia para o outro. Porque, às vezes, o comitente, né, o cliente, pode falar, nossa, o mercado oscilou 10% de um dia para o outro, eu não tenho esse valor para mandar no dia seguinte. E você tem que mandar. Se você não mandar,
a bolsa liquida a sua posição e executa a margem de garantia. Então esse limite serve para proteger o sistema, né? Para não haver uma inadimplência, ou para mitigar o risco de inadimplência no sistema. Ok. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Coloca aqui no chat que a gente continua evoluindo nessas perguntas aí para o Leandro. Ficou claro, então, limite de baixa? Ana, você tinha me feito uma pergunta que eu vou devolver para o Leandro. Você tinha me feito a pergunta do que é strike. Isso. Então, aí que é aquele negócio dos termos, né, a origem do mercado financeiro, né, é os Estados Unidos, né, o berço, né. Então, a maioria dos termos acabam vindo do inglês, né. Então, strike nada mais é do que o nível da opção que você quer comprar. Então, por exemplo, imagina hoje, né, você liga lá na corretora, Leandro, eu tenho uns bois que eu vou vender em novembro e eu estou com medo da China não voltar e o mercado cair, eu quero fazer um seguro de baixa. Ok, qual o nível do seguro você quer fazer? 280, 285, 275? Esse é o chamado strike. É o nível da opção que você quer comprar. É o strike. Tá, ok. Então, vamos supor, eu, pecuarista, hoje, estou aqui com um monte de boi confinado, pronto para bater. Tem uma tendência aí ainda de queda. Eu abro a minha conta lá na corretora. Qual é a recomendação do momento? Então, é isso que eu estou te falando. Não existe uma receita de bolo. Você tem que conversar com o cliente, entender a realidade dele, para tentar ajudar, para tentar exercer o nosso papel, que é qual? Oferecer a ferramenta, indicar para ele a ferramenta mais indicada para ele, para a necessidade específica dele. Então não tem muito jeito de você falar. Eu quero uma receita de bolo. Cada um é um. Eu quero me precaver de mais baixa. Oi? Eu quero me resguardar de mais baixa, de não ter mais baixa. Se for esse o seu caso, aí eu ia te indicar fazer um seguro de preço mínimo. Você quer se proteger? Então tá bom, vamos ver um seguro de preço mínimo. E aí, a pergunta, quando você fala de seguro de preço mínimo, a pergunta em seguida é, tá bom, mas qual seguro que eu faço? Aí, é uma coisa interessante, que é a psicologia das pessoas, né? Via de regra, o cara quer fazer o seguro do preço que ele acha bom para ele. Né? Não, eu quero um seguro de 320. Beleza, dá para fazer? Claro que dá. Só que o custo desse seguro é absurdo, é inviável, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, a referência para um seguro que você vai comprar não é o preço que está no mercado futuro. A referência é o seu custo de produção. Sempre. Você tem que partir do seu custo de produção. Porque geralmente o cara vê o que acontece. Em 99% das vezes. Vou pegar um exemplo que aconteceu em junho desse ano. O mercado futuro estava 340. Aí o cliente liga lá, fala, eu quero fazer um seguro de preço mínimo. Ok. Tá, qual seguro você quer? Eu quero fazer um seguro de 340. Mas por que você quer fazer 340? Não, porque o mercado está 340, eu quero fazer um seguro desse. Aí você passa o preço pro cara. Nossa, mas não, 340 vai custar, sei lá, R$8 para roupa? Não vou fazer, é muito caro, tá louco? Então tá bom, mas se você não quiser fazer o de 340 por 8, tô chutando um número, tá? Não lembro exatamente quanto tá. Ok. Se você não quiser fazer o de 340 por 8, você pode fazer o de 320 por 2. Aí o cara fala, não, mas o mercado de 340, eu vou fazer um seguro de 320 e ainda vou pagar R$2. Então, o que é isso? Isso é a referência dele está errada. O seguro você não tem que ter o mercado futuro como referência. Você tem que ter o teu custo de produção. Parte do teu custo de produção. Então, qual que é o meu custo de produção? Meu custo de produção é R$300. Ok. Então, se você fizer um seguro de preço mínimo de 320, pagando R$2 ou R$3 que seja, não tá bom. Se o teu custo é 300, você está fazendo um preço mínimo. Então, na pior das hipóteses, você está garantindo R$20 por roubo de margem. Isso é interessante para você? Então vamos fazer. Não é. Eu quero o seguro de 340. Tudo bem, vamos. Esse vai ficar caro. Entendeu? Então, essa eu acho que é o maior erro de quem usa opções. É não ter o custo de produção como base e sim ter o mercado futuro. Porque aí nunca o cara vai ficar satisfeito. Porque se ele for fazer um seguro do preço que está no mercado futuro, obviamente vai ficar muito caro. E aí o cara não faz, o mercado desaba e ele bate o carro sem ter o seguro. Leandro, Então, esse é o primeiro ponto. Desculpa, só fazendo analogia. O segundo ponto com relação ao seguro, a PUT, o seguro de preço mínimo, a regrinha de bolso que eu uso, e eu acho que funciona bem, é o seguinte,
tentar não gastar mais do que 1%, 1,5% do valor da arroba no seguro. Por quê? Porque você faz o seguro para não usar. O que é o ideal? O ideal é você fazer o seguro e não bater o carro. Então você faz o seguro para não usar. E quando você faz para não usar, o ideal é gastar o mínimo possível nele. Então, se você gastar 1% da sua roupa, que isso é um custo, né? Você vai pagar, então vai sair do seu bolso. Se você ter esse custo de 1%, 1,5%, entra mais ou menos no centro de custo de qualquer operação. 1%, 1,5% não é um negócio que vai te fazer tanta diferença. Então, tenta trabalhar com esse 1%, 1,5%. E aí vê se com esse 1%, 1,5% do valor da roupa, qual seguro de preço mínimo você consegue comprar. Então, vamos pegar um exemplo. O mercado estava 340, né, em junho. Bom, então vamos pegar 1% disso, 3,40. Liga lá na corretora e fala, ó, com 3,40, qual seguro que eu compro? Qual o preço mínimo que eu compro? Ah, vamos imaginar que seja o 320 ou 315, não lembro. Ó, 315, vai. Ó, com 3,40 você compra um seguro de preço mínimo 315. Tá. Qual que é o seu custo de produção? Ah, meu custo de produção é 300. Pô, então, você vai gastar 3,15 para ter 3,40 para ter um preço que te garante no mínimo R$15 de margem. Faz sentido? Ah, eu acho que faz. Tá bom, vamos fazer. Faz a operação, acabou. E aí, nesse exemplo, esse cliente fez esse seguro 315, hoje, com o mercado futuro a 275, ele estaria ganhando 15 mais 25, R$40 por arroba. Estaria ganhando não, né? Estaria protegido em R$40 por arroba, porque o boi dele desvalorizou também, né? Então, você vê, R$40 por arroba num boi de 20 arrobas são R$800 por boi. É a diferença entre você ter lucro ou prejuízo na operação. E é uma coisa eu gostei muito. Só que muita gente não fez isso, porque lá em junho, quando a pessoa estava colocando o gado no coxo, o gado que está saindo agora, o cara viu o mercado a 340 e falou, não vou fazer pagar R$3 para ter a opção de venda 315, não quero fazer. Aí não fez, e aí o mercado caiu, e aí tem um problema. Então, o que de regra é isso que acontece. Mas o que a gente não pode esquecer é o seguinte, digamos que todo mundo que está assistindo a live aqui saiu convencido que tem que fazer o seguro em algum momento. Só que se você não sair daqui e fizer, um dia pode acontecer, né? Porque ninguém esperava uma vaca louca, ninguém esperava ninguém espera uma aftosa, ninguém espera a China tá mal das pernas. Exatamente. Então, só complementando, então, o que acontece? Vai na analogia do carro. Eu acho que quase todo mundo que está nos assistindo aqui tem o seguro do carro. Tá, mas eu só ando em pista dupla para ir para minha fazenda. Eu não deixo o meu filho menor pegar no carro. Eu dirijo muito bem, eu dirijo devagar. E meu carro fica quase sempre guardado lá na garagem da fazenda. Ok, e mesmo assim você fez o seguro. Por quê? Porque um dia pode acontecer alguma coisa. E é nesse dia que o seguro tem que estar ativo. Não? Exatamente, então. O que você falou, a analogia é perfeita. E aí, qual seguro comprar, ou comprar seguro ou não comprar, aí vai depender do perfil de risco de cada cliente. Por exemplo, tem cliente que fala assim, eu peito o risco. Eu tenho boi, se o boi cair, eu vou comprar bezerro mais barato, então meu negócio é só boi, meu negócio não é financeiro, eu não preciso de seguro. Beleza. Aí é um cara que tem um apetite maior para o risco. E o extremo oposto, e eu tenho clientes desse tipo, que é o cara que é extremamente avesso ao risco. Então, o que o cara faz? Qual que é o estoque da fazenda dele em arrobas? Vamos pegar um exemplo. O cara tem, sei lá, 10 mil. O cara tem mil cabeças de mamanda caducano, que dá 15 mil arrobas total. Ele pega e faz seguro. Todo maio e outubro ele faz um seguro de preço mínimo. Então, ele compra, um exemplo, agora, em outubro. Quando começar a negociar seguro de preço, dia 31 de outubro vai vencer, né, o seguro de outubro, né? Aí ele já faz o seguro de maio. E aí depois lá em maio, quando vencer, ele faz o seguro de outubro. Ele sempre vai fazendo para proteger o estoque dele. E aí, obviamente, como é um tempo longo, né, esse seguro acaba saindo caro. Então ele faz um preço bem baixo. Mas ele está protegendo contra uma catástrofe nuclear, vamos dizer assim, entendeu? Que seria o cúmulo de ser medroso. Da tragédia. De avesso ao risco, né? Não medroso. Isso. Avesso ao risco. Então o cara quer proteger o estoque dele. Entendeu? Ele faz isso. Agora, o que é o mais comum? O que é o mais comum e é o mais indicado, que eu acho que todo mundo deveria, entre aspas, ser obrigado a fazer? Pôs o boi no coxo, faz o seguro de preço mínimo. Porque é o seguinte, a partir do momento que você colocou esse boi no coxo, seja no seu confinamento, seja no boitel,
seja onde for, esse boi não é mais seu. Esse boi é do mercado. Você colocou ele no coxo, dali 90, 100, 120, 150 dias, você vai ter que vender esse boi, estando o preço onde estiver. Se tiver 320, você vai ter que vender 320. Se tiver 250, você vai ter que vender 250. O que você vai fazer? Você vai soltar o gado no pasto de novo? Então, isso é um risco muito grande. Então, pôs o boi no coxo, já tem a data prevista de abate. Liga na corretora, vê quanto está o seguro de preço mínimo e compra. E faz o seguro. Gasta aí o seu 1%, tira 1% do seu lucro, da sua margem, e faz o seguro. Pelo menos você está tranquilo. Entendeu? Óbvio que falar isso agora, no meio dessa catástrofe, todo mundo vai falar, nossa, meu Deus, por que eu não fiz isso? Mas na hora que o mercado futuro estava explodindo, estava subindo, e a expectativa era 350, 370, ou sei lá quanto fosse, o pessoal não quis fazer o seguro, porque achava, não, o ladrão nunca vai entrar nessa casa, então não vou fazer seguro. Aí a hora que o ladrão entra, o cara quer fazer, só que aí já não dá para fazer, o preço é caríssimo, né? Então, é uma hora, sim, de aproveitar e repensar toda essa estruturação. Eu gostei muito dessa comparação que você fez do estoque de arroba. Muitas vezes a gente vê grandes pecuaristas que são exemplares, né? Ninguém melhor do que vocês conhece. Mas essa clareza a respeito do negócio, ela faz toda a diferença, né? Quantas cabeças você produz quantas arrobas você produz por hectare, quantas arrobas, qual o seu estoque total aí dentro da sua fazenda, porque aí você, com essa clareza, você pode usar melhor essas ferramentas do mercado financeiro para se proteger e até para especular muitas vezes. E quem quer especular, Leandro? Tem gente aqui que não tem uma cabeça de boi, não é pecuarista e quer entrar nesse mercado como eu para especular. Qual é o mesmo, só não uso esse seguro. Ou eu posso usar o seguro da alta? Você pode usar também as opções, né? Porque aí se você está especulando, não faz sentido falar de seguro, né? Mas é a opção, a put ou a call. Você pode usar isso para especular também. Então, por exemplo, hoje você pode ter uma visão seguinte, olha, eu acho que para novembro, cara, esse mercado futuro está louco, eu acho que o boi em novembro vai estar 320, 350. Então você pode comprar uma call e você, por algum motivo, não quer comprar o mercado futuro, né? Porque você não tem mais de garantia, porque você não tem dinheiro para fazer o ajuste diário, enfim, eu não quer acompanhar o mercado no dia a dia. Não, eu vou comprar uma call, vou fazer uma aposta que esse mercado vai subir. Vai lá e compra uma call, uma opção de compra, você vai gastar um valor, 2, 3, 5 reais por arroba. E aí, se o mercado subir acima do seu nível, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, a maioria, na verdade, o que eu te falo de carteirinha que acontece no mercado futuro é o seguinte. Via de regra, tem três fases no mercado futuro, que eu falo isso para todos os meus clientes. Provavelmente o Fabiano vai lembrar que eu falei isso para ele também quando ele abriu a conta, sei lá quantos anos, 10 anos atrás, não sei. Mas tem três fases. A primeira fase é o deslumbramento. O cara fala assim, meu Deus, como é que existe isso? Isso estava acessível, assim, eu não conhecia isso, um negócio tão simples, tão fácil. Como é que eu não vi isso? Como é que eu não fiz isso antes? Essa é a primeira fase. Aí ele começa a operar, né? O cara que gosta, que tem a tendência a gostar desse tipo de negociação, entra naquilo e fica fascinado. Aí ele começa, né, muitas vezes, a ganhar dinheiro. Aí vem a arrogância, que é a segunda fase. O cara fala, puta, velho, vou rachar de ganhar dinheiro, vou viver só disso, vou ficar especulando, ganhando dinheiro. É a segunda fase da arrogância. Aí ele fica grande, começa a operar grande, e aí toma uma invertida grande. Aí perde dinheiro, aí vem a terceira fase, que é a humildade. Fala, não, realmente, esse mercado é para profissional, tem que entender, tem que saber o que está fazendo e tal. Via de regra, todo mundo passa por essas três fases, né? É muito comum isso. Então, de novo, a forma de você aprender, seja com o intuito de hedge, seja com o intuito de especulação, é começar a fazer. Não tem outro jeito. Você pode fazer 10 cursos. Operando uma vez, você vai aprender do que fazer 10 cursos. Ana, vamos seguir nosso combinado? Nós já estamos com 1h10. Vamos encerrar essa e iniciar outra para ficar o tempo de gravação mais curto, né? Sim. E aí a gente vai falar do mercado do dia a dia, não vamos falar mais de proteção, até podemos colocar o assunto de proteção no meio, mas vamos falar do mercado, China, as últimas notícias, o que pode acontecer, o que pode acontecer no mês que vem, ok? Combinado, Leandro? Ok. Beleza. Então eu vou encerrar essa agora e aí a gente entra com outra ao vivo, só para a gravação não ficar muito grande para quem for assistir depois. Um abraço. Combinado. Já vamos lá.